Vamos então adentrando ao nosso assunto de hoje, o quinto selo, a abertura do quinto selo do Apocalipse, onde está registrado assim, Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 9, 10 e 11. E o que é engraçado é que esse assunto, ele é tão simples, ele é um evento tão simples, é um só evento, muito simples, ao passo que os outros são cavalos, etc. Eles trazem, tem detalhes. Esse aqui são pouquíssimos detalhes, mas de grande importância para nós hoje cristãos, servos de Deus, que estamos a caminho do reino celestial. Ele diz assim, versículo de número 9, tá bom? Apocalipse 6, verso 9, 10 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram mortos. Amém? Glória a Deus. Preste atenção. Aqui é apenas um clamor debaixo do altar. Apenas um clamor, nada mais. O evento parece muito simples. Agora veja que foi gasto aí um selo só para esse evento. Eles têm os mesmos valores como teve o primeiro selo, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo. Cada um tem o seu lugar. Esse aqui, esse evento, parece tão simples, mas ele tem um lugar tremendo aqui no livro de Apocalipse e também para a nossa compreensão, que nós vamos meditar rapidamente agora. Veja que ele acaba dizendo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos. Se você comparar, é bom ler isso aqui em comparação com o capítulo de Mateus, capítulo 24, verso 9, onde Jesus diz, matar-vos-ão. Matar-vos-ão. Olha a colocação de Jesus. Ele já antecipou aos discípulos o que aconteceria a eles no início, na igreja primitiva, e também acontece ainda hoje, e acontecerá em fase muito alta, em posição no ápice muito maior, vamos usar o termo que muito se usa hoje, numa curva muito maior, ainda depois da grande tribulação, quer dizer, nos dias mais difíceis, depois do arrebatamento da igreja, durante a grande tribulação, a mortandade de cristãos será muito, muito, muito maior. Por isso, essa colocação aqui. Mas aí, vamos analisar ele agora em pormenores, tá bom? Vamos lá. As almas do que foram mortos, quando ele abre, o cordeiro abre, o quinto selo, ele mostra a João imediatamente. Ele vai numa visão e vê as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Ele vê debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Muito bem, analise bem isso. Tá? Aí ele diz em seguida que eles clamavam com grande voz, eles clamavam, diz bem claro, e clamavam com grande voz. Então cabe-nos agora saber quem são essas pessoas. Será que são os irmãos da igreja atualmente? Será que foram os primeiros da igreja lá atrás, dos tempos de Paulo? Será que a alma de Paulo está ali clamando? Será que a alma de Pedro, que também acredita-se ter sido decapitado? Então, quem será? Policarpo? Quem serão esses homens? João, Tiago? Será que são eles que estarão lá? Isaías, lá atrás, segundo a tradição, ele foi cerrado vivo. E aí? Quem será? Quem são essas almas? Aqui diz bem claro que eles foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram.
Veja que Jesus disse assim, ser-me-eis testemunha. Então aqui já tira fora Isaías e os demais. Mas será que foram os apóstolos? Então a Bíblia nos dá a entender que não. Por quê? Porque esses homens deram o seu testemunho pregando o evangelho do reino. Lembra que esse evangelho aqui é um evangelho do reino, que ele tem uma colocação para os dias depois do arrebatamento. Então essas almas que estão debaixo do altar não fazem parte da igreja. Eles não são igreja. Eles fazem parte do número de mártires que estarão aqui na terra após o arrebatamento da igreja. Então nós precisamos conhecer quem eles são. Quem serão eles então? Será que são crentes que vão ficar aqui e terão uma segunda chance, como muita gente tem falado? Será? Quem são esses homens? Quem são essas pessoas que vão dar esse testemunho, vão morrer por amor à palavra de Deus e o testemunho da palavra de Deus, testemunho de Jesus? Quem serão eles? Esses homens, querido, prestem bem atenção, que esses selos aqui, eles são abertos quase que simultaneamente, eles são abertos intercalando, trabalhando junto com as 7 trombetas e com as 7 taças, 7 salvas. Você vai ter que analisar com muita calma. Se Deus nos der a condição e tempo e oportunidade, se assim for da sua vontade, se Deus quiser, acabando os 7 selos, falaremos também sobre as 7 trombetas, porque trabalham junto. Você vai ver daqui a pouco, se você está acompanhando o livro de Apocalipse, você vai ver uma interrupção agora. Depois tem o 6º selo, o 7º dá-se um espaço, ele fala uma série de coisas, tem logo em seguida as trombetas, e pode ver que tem um espaço de tempo, sempre no 7º último. 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça. Elas têm sempre um final semelhante. Então nós percebemos que isso está acontecendo no decorrer da grande tribulação. É o que estamos vendo aqui. Tudo isso acontece no decorrer da grande tribulação. Então, quando o cavalo branco sai, ele vai rodar a terra até o fim, porque o cavalo branco é o anticristo. Ele estará trabalhando na terra até o final da grande tribulação, só será vencido no final. Mas saiu o cavalo vermelho. Então, as guerras só têm final também no fim da grande tribulação, quando acontece a batalha. Aí sai o cavalo preto. Veja que esse cavalo preto, ele traz um problema grave, ele traz a fome. E essa fome ficará até o fim da grande tribulação. Logo em seguida sai o cavalo esverdeado, que é o quê? As pestes. Lembra? E o inferno seguia. Isso fica até o fim da grande tribulação. Então esse 5º selo aqui também, ele tem uma colocação até o final. Veja que ele diz até quando. Quando ele fala até quando, ele tem um tempo esperado. Agora vamos analisar. Isso aqui está acontecendo mais ou menos pela metade da grande tribulação. Veja que se encerrar hoje a porta da graça, se hoje for arrebatamento da igreja, como eu sempre costumo ensinar a vocês, não haverá mais Santa Ceia, não haverá mais batismo. Eles passam alguns filmes, novela aí sobre arrebatamento, etc. Analisem bem que não tem ninguém para batizar. As pessoas entram no mar, se batizam por conta, isso não existe. Jesus mandou que seríamos batizados. Jesus não se batizou por conta, ele foi batizado. Isso inclui ministério, aquilo que eu sempre ensino. Quem é hoje batizado por aí em determinadas igrejas, será que está sendo batizado mesmo? Será que esse batismo tem valor? Será que isso é um ministério, esse batismo? Será que esse ministério está condizente com a palavra de Deus? Será que o Senhor está nisso? É aí que está o segredo. Por quê? Tem vários batismos hoje. Tem uma denominação que batiza criança também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E será que isso tem valor? Tem uma denominação que batiza pessoas aspergindo água sobre ele. Não é por imersão. E é também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, será que tem valor? Então isso nós precisamos meditar. Por isso, essas duas testemunhas imediatamente começarão a trabalhar. Eles vão arrecadar uma quantidade de pessoas israelitas, esses 144 mil,
vai já aparecer lá na frente, se você estiver seguindo o livro de Apocalipse, começa a serem selados, não é? E esse selo vai segurá-los. Esses selados aí, fora dos 144 mil, vão começar a ministrar o evangelho, pregar o evangelho para uma grande quantidade. E isso no mundo inteiro. No mundo inteiro. E as pessoas que não tiveram a chance de aceitar a Jesus, eles vão se converter com a pregação deles. Só esses têm o poder e autoridade para batizar. Ah, mas eu sou pastor e eu fiquei, mas eu sou obreiro, eu sou ministro, eu fiquei, eu posso batizar alguém. Não tem valor mais nenhum, querido. Porque encerrou o tempo da igreja. Essas almas aqui não são igreja. Eles estão debaixo do altar. A igreja está acima deles, nas bodas do Cordeiro. Agora é hora de ser cotadas nossas obras. Elas vão ser julgadas, vão ser pesadas na balança. No tribunal de Cristo nós estaremos, após uma grande mesa preparada para nós, enquanto essas almas estão clamando até quando? Esperando algo. Se você analisar, você vai ver que elas não são igreja. São pessoas que vão se converter ao Evangelho de Cristo, pregado pelas duas testemunhas e os 144 mil. Agora não esqueça que a hora que esses homens começarem a pregar, esses 144 mil, fora os outros que vão aceitar a Jesus, de todos os povos, tribos, nações e línguas, pelo mundo inteiro, eles vão sair pregando os 144 mil. As duas testemunhas nunca vão sair de Israel. Estarão sempre lá. Mas 3 anos e meio se passando, essas testemunhas serão mortas em quantidade. Quando você lê o capítulo 11, você vai ver que há uma batalha ali. É uma batalha que a besta que sobe do abismo vai batalhar contra as duas testemunhas. Vai batalhar contra os seguidores dele. No mundo inteiro, eles vão ser perseguidos. Se alguém tiver uma Bíblia na grande tribulação, é o suficiente para ele ser morto. Se ele menos falar o nome de Jesus, ele vai ser morto. Se ele menos disser que é cristão, será morto. Vai ser perseguido por todos que estiverem na terra, até pelos seus próprios familiares, disse Jesus Cristo. E esses homens serão os mártires. Eles vão morrer por amor da palavra de Deus. Se ele tem uma Bíblia, ele vai morrer confessando: a Bíblia é minha mesmo. Se quiser me matar, pode matar, mas ela é minha. Negue a Jesus? Não. Eles serão torturados. Será o tempo pior da grande tribulação. E isso vai ocorrer com muita fortaleza, já começando na primeira metade. Quando chega o fim da primeira metade, essas duas testemunhas serão vencidas pelo exército do anticristo, que estará perseguindo tanto as duas testemunhas como os seus seguidores. E eles serão mortos. Diz a Bíblia que serão mortos na praça da grande cidade. E ali eles vão ficar 3 dias e meio, seus corpos estirados naquela praça, para que ninguém os sepulte, para que sirva de exemplo aos demais. O anticristo vai dizer: não mexe com eles, deixa todo mundo ver, eles apodrecerem ali, para servir de exemplo, para ninguém se levantar contra a besta, para ninguém pregar o nome de Jesus. Mas eles amam o nome de Jesus. Eles vão continuar pregando. Então isso vai proliferar muito. As duas testemunhas serão mortas aí. Acabando esse reduto, o anticristo agora põe a sua estátua bem dentro do templo e vai ordenar que ele seja adorado. Por isso eu tenho dito, esses templos que fazem as coisas judaicas não têm nenhum valor agora. Assim como o templo do anticristo não terá nenhum valor. Eu não sei que formato vai ser, se é igual um templo de Salomão, mas não terá nenhum valor. Ali o anticristo será adorado. Muito bem, então durante esse tempo, agora é que vai aumentar a perseguição a cristãos. Após a primeira metade da grande tribulação, ela multiplica-se cada vez mais, porque o reduto foi tirado, que eram as duas testemunhas. Ela estava ali com autoridade para fechar o céu, para fechar tudo, ferir a terra, para toda a autoridade que foi dada a Moisés, a Elias, eles têm também. Só que agora eles são mortos. E o anticristo se alegra. E diz ainda que quando eles forem mortos, vão mandar ainda presente os reis da terra uns para os outros. E dizendo: estes homens tiraram a nossa paz, perturbaram a terra. Eles vão se alegrar, eles vão festejar, porque eles foram mortos. E não tem agora quem os persiga, quem os perturbe pregando o evangelho. É o engano deles.
porque começa a multiplicar cada vez mais. Os 144 mil vão ganhar muitas almas do mundo inteiro. Você vai encontrar isso depois no livro de Apocalipse, lá na frente um pouquinho, agora logo no capítulo 7. Você vai ver as almas debaixo do altar e também uma grande multidão diante do trono, vestido com vestes brancas. E diz ainda que é de povos, tribos, nações e línguas que nem dá para contar. Isso aqui não é a igreja. Isso aqui são os mártires. Esses que serão mortos por amor do Evangelho, por amor da palavra de Deus, por amor ao testemunho que ele dá. Então veja bem o testemunho que você está dando hoje. Foi para isso que Jesus nos chamou. Conforme o teu testemunho é o que você é diante de Deus e também o teu valor lá em cima do céu. As duas testemunhas. O testemunho deles é tão importante que eles vão, depois de 3 dias e meio, vão subir. Eles vão ser ressuscitados diante de todos eles. Como se Deus tivesse dito, eu me agradei do testemunho de vocês. Sobe aqui na frente deles, para eles perceberem que eu estou com vocês e tenho poder sobre a morte e sobre tudo. E eles vão subir diante dos olhos de todos que estão assistindo, uma multidão muito grande que estarão na praça esperando seus corpos entrar em putrefação e não vai entrar. Está escrito, não deixará que o meu corpo veja a corrupção. Então, isso vai se caber também a eles. E eles vão esperar apodrecer e não apodrece, e de repente eles se levantam e sobem diante deles para o céu. Todo perfurados eles estavam de balas, mas agora não tem mais nada que possa perfurar. Eles recebem um corpo especial que não adianta nem atirar, entenderam? Blindado completamente, como é o teu corpo hoje por Jesus. Amém? Pastor, mas se o nosso corpo é blindado por Jesus, por que o corpo de Paulo foi decapitado e os demais? Porque só foi decapitado no tempo certo. Entenderam? Antes não podia. O de Jesus só foi morto no tempo certo. Antes não podia, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus é quem entrega a ser castigado quando Ele quer. Assim como Ele entregou o templo que Ele mandou construir. Ele mandou, fizesse o templo, o tabernáculo, e permitiu que fosse destruído. Assim também, não esqueça o que Paulo escreve na carta aos Coríntios. Ele diz, não sabeis que vós sois templo do Espírito de Deus? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá também. Os povos que destruíram o templo do Senhor, lá o templo físico eu estou falando, todos eles sofreram as consequências e foram destruídos. Só está faltando agora o Império Romano, que em breve terá também a sua destruição. Pastor, mas o Império Romano ele vai ressurgir sobre o reino do Anticristo. Amém? Sobre isso falaremos num outro momento. Vamos lá. Então vamos ver o que estão fazendo estas almas debaixo do altar. Ele diz que elas estão debaixo do altar. E não lá em cima com Cristo, lá em cima nos céus. Estão debaixo do altar. E o que elas dizem? Até quando? Veja que mais um ponto para você perceber que elas não são igreja, tá bom? Vamos citar pelo primeiro debaixo do altar. Ele diz assim, que debaixo do altar é um lugar onde elas ficam acomodadas, aguardadas, esperando, como se fosse o paraíso. A Bíblia nos cita 3 lugares que os corpos, as almas, vão após a morte aqui na terra. Por exemplo, eu estou falando de alma de justo, tá bom? Então ela cita o paraíso em Lucas 23, 43. Ele cita o paraíso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que ele não falou o que nós vamos falar agora. Lucas 16, 22, o seio de Abraão. Jesus não fala, estarás comigo no seio de Abraão, ele diz, estarás comigo no paraíso. Porque ele ia tirar o seio de Abraão daqui de baixo e ia levar para o terceiro céu, onde Paulo diz que está o paraíso agora. Então ele levou o cativeiro deu dons aos homens, diz a Bíblia. E agora nós encontramos essa debaixo do altar. O que quer dizer isso? É um lugar agora especial. Porque as almas que estavam no paraíso, elas foram tiradas de lá no momento do arrebatamento, desceram até as nuvens para nos aguardar e nós fomos transformados no abrir e fechar de olhos e subimos até as nuvens. De lá subimos com Cristo até o céu dos céus. Entenderam? Por isso, essas almas estão agora num outro lugar, que não é o seio de Abraão, nem é também o paraíso. É debaixo do altar. Um lugar especial
para eles aguardarem. Porque, nós vamos já descobrir, os que morreram e foram seio de Abraão, veja que foram as pessoas do Velho Testamento. De lá para cá, vai para o paraíso. Depois da morte e a ressurreição de Jesus, vai para o paraíso. Ele preparou um lugar melhor para nós. Quem morre agora em Cristo, vai para o paraíso, e não seio de Abraão. Mas quem morrer depois do arrebatamento, não tem nada a ver com a igreja. Ele não vai para o paraíso. Ele vai para debaixo do altar. É um outro lugar. É muito rico esse estudo e é bom você analisar com muita calma. Então, se você quer ir para o paraíso, quer conhecer o paraíso, tem que morrer agora. É onde muito crente não entende. Os crentes hoje querem viver a vida eterna aqui na terra. Estão esquecendo. Crentes que vêm para a igreja não vêm buscar o Senhor. Eles vêm buscar bens, porque estão oferecendo só isso. A mensagem do Evangelho hoje não é arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A mensagem hoje não é para se arrepender, é venha para a igreja para você mudar de vida, para você ficar rico, para você ter bens, para você ser, sei lá, cheio de bens e louvores e gozos e alegria nessa vida e não prega nada da vida eterna. O sujeito não sabe nem para onde vai se morrer. Na verdade, há um paraíso nos aguardando. E diz ainda depois, olha, na grande tribulação, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Eles nunca conheceram o seio de Abraão, nunca conheceram o paraíso, mas vai conhecer o que tem debaixo do altar. Entendeu? Lá em cima. Então eles vão para um outro lugar. De sorte que estejamos no velho, no novo, ou pós a graça, Deus tem sempre um lugar maravilhoso para cada um de nós. Aleluia! Que guarda o seu testemunho, que prega a sua palavra e que tem amor em pregar a sua palavra. Põe a palavra de Deus em primeiro lugar. Põe a vontade de Deus na sua vida em primeiro lugar, porque é disso que ele se agrada. Agora, veja outra coisa importante. Estes mártires, durante o tempo da dispensação da graça, eles são coroados. Isso é de muita importância para você hoje. Veja que todos que morrerem em Cristo Jesus, por exemplo, se você ler 2 Timóteo 4:8, lembra do que Jesus fala através da boca de Paulo? Se com ele nós sofremos, com ele nós reinaremos. Quem vai reinar tem uma coroa. Lembra de Apocalipse também, 2:10, que ele fala, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Isso quer dizer que quem morre em Cristo agora, na dispensação da graça, no tempo da igreja, vai ser coroado. Tiago fala isso também, quando ele for aprovado receberá a coroa. Então aqui só promete coroa. Coroa de glória, coroa da justiça, é só coisa tremenda. Aí você rejeita tudo isso porque o Zezinho te ensinou que se for para a igreja você vai ficar rico. Olha que ideia maluca que o diabo tenta para tirar a tua coroa, para tirar a tua bênção que Deus tem para você. Essa é a estratégia de Satanás. Agora não esqueça uma coisa, que os que morrem em Apocalipse 7:9 já não entra mais coroa. Todos eles são, diante do trono estarão com palmas nas mãos, vestes brancas e palma nas mãos. Mas não tem coroa. Lá não existe para eles, porque não são igreja. Eles morrem após o arrebatamento da igreja. E no começo da grande tribulação, até a metade, vai morrer muita gente. Após a metade, a primeira metade, aí a mortandade vai ser muito maior. E eles vão aguardar. Então é dito aqui que eles aguardassem um pouco mais. E foi-lhe dado compridas vestes brancas, para que eles aguardassem um pouquinho mais. Muito bem, depois nós entramos nas vestes. Vamos lá. Então, esses mártires, eles não são igreja. Como é que nós vamos descobrir isso? É muito fácil. Vamos lá. Eles dizem, ó verdadeiro e santo dominador, até quando? Por que ele chama o Senhor de verdadeiro e santo dominador? Se eles fossem igreja, eles não chamariam assim. Eles chamariam de Salvador. Pode ver que é sempre a Bíblia nos chama Jesus de Senhor, nosso Salvador. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por quê? Porque nós temos uma outra forma de vê-lo. Nós o vemos como nosso Salvador. Nós o vemos como nosso provedor. Nós o vemos como nosso pastor. Eles não. Eles veem como dominador. Eles são da época do domínio do homem na terra. Então eles acreditaram num dominador no céu. É bem diferente. Outra coisa. Eles dizem, até quando tu não vingas, não é? Não faz justiça a isso. Até quando
clamavam com grande voz: até quando, o verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Isso aqui não é oração de igreja. Jesus nunca ensinou-nos a orar assim. Pelo contrário, o que ele nos disse? Ele disse que era para nós abençoarmos os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem e nos maltratam. Isso aqui é mandamento de igreja. Diz para que seja chamado filho do vosso Pai que está no céu. Então isso é igreja. A igreja ora pelos inimigos. A igreja ama os inimigos. A igreja não pede vingança aos inimigos. Jesus nunca ensinou a pedir vingança aos inimigos. Pelo contrário, pediu que abençoasse a cada um deles. Tremendo! Jesus fez essa oração também na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. A oração de Estevão, lembra qual era? Era: Senhor, não imputes a ele esses pecados. As pedras batiam na cabeça, no corpo, nas costas, em todo o corpo dele. Fizeram um montão de pedras. Mas a oração ainda era: ele morreu, se agachou, foi caindo e dizendo: Senhor, não imputes a eles esses pecados. Quer dizer, perdoa eles, não o faças culpado do que eles estão fazendo comigo. Aqui é o contrário. Aqui, até quando tu não julga, até quando tu não vinga, eles estão pedindo vingança. Eles não são igreja. Eles têm uma outra oração. Embora assim, eles são santificados. É diferente. É uma outra época, um outro tempo. Por exemplo, Davi cometeu um grande pecado, mas foi salvo. A Raabe mentiu, enganou, foi salva. Que maravilha! Só que é um outro tempo. Nós estamos agora no tempo da graça. Jesus foi bem claro. Ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Então Jesus refinou-nos, porque nós vamos para um outro lugar. O que nós temos é muito maior. Enquanto eles estão debaixo do altar, nós estaremos lá em cima nas bodas do Cordeiro. A nossa intimidade é maior. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Então é bem diferente para nós. Ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos? Amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Ele disse: eu, porém, vos digo: orai pelos que vos perseguem, vos maltratam, amai vossos inimigos. Não é assim? Então é bem diferente. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olha o que ele cobra de nós. Extrema santidade. Porque nós não vamos ficar debaixo do altar. As almas que vão ficar debaixo do altar nunca saberão o que tem lá em cima onde nós estaremos. O que nós estamos lá, o local que estamos fazendo e onde nós estaremos, é algo muito sublime. Eles não vão chegar lá, nunca. Quando acabar a grande tribulação, nós desceremos de lá para reinar sobre a terra e eles descerão debaixo do altar conosco. A diferença é que teremos coroa, eles não. Eles terão palmas nas mãos e vestes brancas, nada mais. Como se fossem auxiliares da igreja e convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Ok? Muito bem, vamos em frente então. Clamavam com grande voz: até quando o verdadeiro e santo dominador? Eles conhecem Deus como um dominador, como um santo verdadeiro. Até aí está tudo bem, mas nós conhecemos de outra maneira. Nós conhecemos o Cordeiro Imaculado de outro jeito. Nós o vemos de uma outra forma. Veja que lá em cima no céu, o próprio João teve essa experiência. Ele disse que ele chorava muito, mas de repente alguém disse: não chore. Tem aqui o leão da tribo de Judá. Ele venceu para desatar os 7 selos. O João disse que ele olhou e não viu nada disso. Ele viu um cordeiro. Então, para alguns, ele é dominador. Ele é um santo regente. Para nós, ele vai muito além. Ele é um cordeiro maravilhoso. Ele é um amigo. Como ele mesmo disse: eu chamo vocês amigo. Então ele é meu amigo. Ele é teu amigo. Muito bem, então vamos em frente. Porque também eles têm essa colocação e esse tratamento. Vamos lá. E foi-lhes dado compridas vestes brancas, para que eles se vestissem e aguardassem um pouco mais, até que se completasse o número daqueles que também haveriam de morrer. Isso, eles aguardariam um tempo, mas vestido com essas vestes brancas. Aí nós perguntamos: mas por que foi dado isso? Vestes brancas. Lá na frente eles vão ganhar palmas nas mãos. Aí vão aparecer. Pode ver quando você lê o capítulo 7, diz que é uma multidão de povos, tribos, nações e língua que não dá para contar.
Então, eles serão ceifados em todas as nações, a perseguição será no mundo inteiro. E aos que vencerem vão para debaixo do altar. A hora que forem decapitados sem negar a Cristo, sobe imediatamente para debaixo do altar. Recebe o quê? Vestes brancas imediatamente. Aí você diz, mas por que eles receberam? Veja que Jesus disse, ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Vestes brancas é uma coisa do céu. Lá é lugar de vestes brancas. E se não tiver vestes brancas, não entra lá. Então é de muita necessidade analisarmos isso. Por exemplo, quando você lê, se você comparar o capítulo 3, verso 18, 19 e o 14, capítulo 19, verso 14, você vai ver que as vestes no céu é tudo branca. Ele descerá do céu, montado em cavalos brancos, todos vestidos com vestes brancas. Vê que tudo lá é branco. A visão que João teve de Jesus foi vestido com vestes brancas. Até o cabelo dele era como a lã branca. A coisa no céu é pura. Vestes brancas aponta para pureza e perfeição. Não é? Eles foram vencedores. Veja que diz o vencedor será vestido de vestes brancas. Os 24 anciãos estão vestidos com vestes brancas, Apocalipse 4:4. Os mártires igualmente, no 6:11, vestido com vestes brancas. A multidão dos remidos, da mesma maneira, no capítulo 7, 13 e 14, vestido com vestes brancas. Na transfiguração, Jesus Cristo também apareceu diante deles, transformou suas vestes, e as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Céu é lugar de vestes brancas. Em todo o tempo sejam alvo teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Outra coisa, quando Cristo vier voltar, Mateus capítulo 13, 43, ele fala que os justos brilharão mais do que o sol. Eles vão estar vestidos com vestes brancas. A Bíblia nos fala também, e nos adverte para segurarmos nossas vestes, por quê? Em razão de quê? De lavarmos no sangue do Cordeiro. É a única coisa que branqueia nossas vestes. Conforme o testemunho que eles davam, esses mártires, suas vestes iam sendo branqueadas. Conforme eles ministravam a palavra e viviam a palavra, as suas vestes foram branqueadas. Conforme eles morriam por aquilo que eles pregaram, as suas vestes iam sendo branqueadas. Então nós branqueamos no sangue do Cordeiro. Agora analise bem. Pastor, qual a diferença? Eles vão ser mortos por causa do Evangelho. Querido, se você é um verdadeiro cristão, você morre todos os dias aqui nessa vida agora. Paulo disse, eu morro todos os dias gloriando-me em Cristo. Nós somos levados ao matadouro todos os dias, disse o apóstolo Paulo. Querido, cada dia você morre sem perceber. Se você é um verdadeiro cristão, hoje não somos traspassados como esses homens serão, mas nós somos traspassados nossos corações, com palavras, com atitude de pessoas, com perseguições que nós atravessamos. Esses são os verdadeiros mártires, são verdadeiros mortos-vivos. Estamos mortos pelos homens, mas estamos vivos para Deus. Tabaxé, Bandaramai. Muitas vezes desprezados, rejeitados, humilhados, perseguidos, mas ainda vivos. Quantas vezes você escuta palavras que você não gostaria de ouvir? Quantas calúnias você atravessa? Quantas perseguições por causa do nome de Jesus? Mas você permanece, você morre todos os dias. Como você morre, pastor? Como que eu morro? Muito fácil. O que Jesus disse para mim e para você? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você acha que é fácil negar-se a si mesmo? Você tem que se matar, meu querido. Você tem que deixar o teu querer, deixar de existir. Você tem que fazer de conta que não ouviu. Morto não ouve. Morto não enxerga. Morto não fala. Quantas vezes você tem que ficar calado? Você tem todo o direito de dar uma certa resposta à altura, mas você fecha a boca e não fala, porque morto não fala. A Bíblia diz, mortificai os vossos membros sobre a terra. Paulo escrevendo, nos matamos todos os dias, nos negamos a nós mesmos. Você escuta e faz de conta que não ouviu e deixa de lado. Quantas calúnias, quantas perseguições, quantas acusações que você tem direito até de levar na justiça, pedir danos morais. Aleluia! Mas você fica quietinho porque você já está morto com Cristo e não vive mais você. Foi crucificado com Cristo. Cristo vive em você. Esses morrem todos os dias por amor do Evangelho,
por amor da palavra de Deus, sem falar, sem ver. Alguém às vezes diz, você não viu o que fizeram com você? Não vi. Eu sou morto. Morto não vê, morto não ouve, morto não fala, mas são mortos vivos. Mortos que quando abre a boca, o trono é ouvido. Quando abre a boca, o Senhor que se assenta no trono, escuta a tua oração. Quando o Estevão abriu a boca, o céu se abriu diante dele e ele viu o Filho do Homem de pé à direita do Todo-Poderoso, para recebê-lo como um mártir, recebê-lo como um servo de Deus, que não negou o testemunho de Jesus. É isso que o Senhor quer de mim e de você hoje. É que você fique atento ao testemunho que você dá. Pessoas estão andando em tua volta, uns te perseguem, outros não. Aqueles homens serão perseguidos lá nos últimos dias, depois do arrebatamento. Você é perseguido hoje. Agora não esqueça que a perseguição de hoje promete um galardão muito maior. Te promete coroa, não te promete palmas, nem te promete também vestes brancas apenas. Pelo contrário, as tuas vestes já estão brancas, já te deram vestes brancas, o Senhor já te deu. Você branqueia todos os dias ela do sangue do Cordeiro. Cada vez que ela é manchada, você branqueia com o sangue do Cordeiro. Ele deixou até o branqueador para você. Está tudo nas mãos. Eles ainda vão ganhar essas coisas que você já ganhou. Outra coisa, você já tem a coroa segura lá em cima. Paulo disse, a coroa já está me aguardando lá em cima. Ele já tinha certeza. O que Jesus diz? Guarda o que tu tens para que ninguém tome. Isso quer dizer que tu já tens uma coroa. A eles não será dado isso. Sabe por quê? Porque o tempo da graça é um dos tempos mais difíceis de testemunhar. É agora que você tem que andar em perfeita santidade. Esse é o tempo difícil, onde você é perseguido pelos teus próprios dentro de casa, pelos teus próprios dentro da igreja, pelos que estão lá no mundo. Você recebe perseguição dentro de casa, sai de casa, vai para a igreja, tem perseguição de falsos crentes junto contigo, às vezes até falsos ministros mesmo te perseguindo. Quantas vezes vi caso de pessoas chegar para mim, pastor, eu saí da igreja, eu tive que sair. Porque o pastor lá disse que eu não precisava gritar muito, glória a Deus, porque Deus não era surdo. Você é perseguido por dar glória a Deus. Às vezes por causa de líderes. Tem líderes que não quer que você seja santo, não quer que você seja muito santo porque passa da santidade dele ou coisa parecida e te persegue muitas vezes. E você sai de lá, meu Deus, o que eu faço? Vai trabalhar no outro dia, chega lá, começa outra perseguição dos líderes de trabalho, teus encarregados, colega de trabalho, te persegue porque você não fuma igual ele, não bebe igual ele, não xinga igual ele, não dança lá aquelas músicas mundanas, não é? Funk, sei lá o que, junto com eles, e eles te perseguem porque você não entra no clã, não entra no mesmo nível. Sabe por quê? Porque eles não têm coroa. Mas você tem uma coroa, você é rei, né? Agachai, você é escolhido do Senhor, tem algo sobre a tua cabeça que faz diferente do que eles são. Outra coisa, você volta do trabalho, vai para a faculdade, quando chega lá a primeira coisa que você escuta é a teoria de Nietzsche, que está permeando todo lado, e dizendo não existe Deus, Deus está morto, ou coisa parecida. Na faculdade você não pode falar de Bíblia, Bíblia é apenas um livro de literatura comum como os demais. Lá você não pode falar de Jesus. Tudo isso é mitologia. E aí você tem que ficar caladinho, ouvir certas coisas ditas pelo professor que lidera a sala. Aqueles alunos que se sentem proeminentes, quer receber notas nessa vida, etc. Eles vão te perseguir também. Tu volta da faculdade e vai para casa orar pelos familiares, orar pelos teus líderes, orar pelos que te perseguem e te maltratam. Tu não vai dizer, ó Deus, até quando tu não vai julgar essa causa? Não, isso não é oração de igreja. Se você não sabia disso, aprenda hoje. A tua oração é, Senhor, abençoa aqueles que estão me perseguindo. Senhor, supre as suas necessidades. Senhor, não deixe ele passar fome. Senhor, não deixe ele ficar nu, sem roupas. Senhor, dá o melhor para eles. Abençoa eles. Abre os olhos deles para que eles também
também vejam a grande luz que tu me mostraste. Abre os olhos dele para que eles vejam a promessa que está sendo oferecida hoje para aqueles que não negam o teu nome, a grande coroa, a maravilha que está no céu nos aguardando, a cidade maravilhosa que eles não sabem disso. Estevão sabia, os demais servos de Deus hoje na terra sabem. Paulo intercedia, Pedro intercedia, nós também intercedemos e não pedimos vingança, não pedimos, não é oração de crente. Você conhece um cristão por isso. Se um cristão for cheio do Espírito Santo, ele não quer vingança nessa vida. Ele não guarda sentimento de rancor, de ódio ou amargura. O coração dele é branco, é limpo, é puro. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não tem sentimento de amargura, de tristeza, de angústia, de vingança. Isso não existe neles. Toda a atitude contrária eles lançam para Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda atitude ruim que vier sobre ti não veio para ti, veio para aquele que mora dentro de você. Isso Estevão declinou e disse: não, vá para ele. Então a ele pertence a vingança. Ele diz: eu darei a recompensa. Eu estou citando Deuteronômio. Ao tempo em que resvalar o seu pé, entrega na mão de Deus. A ele pertence a vingança. A ele pertence a justiça. E você já sabe que a justiça vai ser rígida, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não exercitaram a misericórdia, disse Tiago, porque a misericórdia triunfará no juízo. Você já sabe que será rígido, então interceda por eles, para que eles não vão até lá, para que eles não tenham que passar por isso, ainda que se diga seu inimigo. Ame o seu inimigo, não queira vê-lo chorando, não queira vê-lo queimando no fogo eterno, não queira vê-lo padecendo. Então, como você não quer, não queira que eles também estejam no mesmo lugar. Simplesmente ore por eles, interceda por eles. Para isso, o Senhor nos colocou nessa vida. A igreja estará aqui até o arrebatamento. Não haverá mais igreja, ninguém irá mais para o paraíso, irão todos para debaixo do altar. Olha, isso aqui é o 5º selo. Se Deus quiser, estaremos falando do 6º selo e do 7º selo que virá a seguir.